o desempenho dos candidatos à prefeitura da capital depois de 2 semanas de campanhas? Quais os discursos e estratégias eles estão adotando? Da UNA, Paulo Diniz. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Paulo, hoje é um dia histórico, né? Essa quarta-feira, e a gente não pode deixar de se questionar que efeito a cassação da presidente Dilma terá sobre a opinião do eleitor daqui 30 dias nessas disputas municipais na escolha do prefeito da cidade. Desse momento, no sentido de colocar o eleitorado mais interessado por política, a população mais atenta às propostas, aos debates. Isso vai influenciar, se isso vai... mais presença na urna, mais... Provavelmente sim. Provavelmente um olhar mais cuidadoso em cima dos candidatos, que vão tentar não ficar mais na aparência, ou não ficar mais no discurso superficial, eles vão se questionar um pouco mais e vão pressionar mais os candidatos. Isso é uma consequência natural. Agora, em que sentido isso pode beneficiar mais a uma corrente ou outra, é impossível saber isso agora. Mas com certeza nós vamos ter uma eleição diferente pelo fato dos processos políticos nacional. Os candidatos, eles partiram para a disputa com uma preocupação muito grande de fazer uma distinção entre, a maioria deles, entre eles e a velha política, fazer um discurso pela nova política. Será que o eleitor, será que esse momento que está acontecendo na política pode fazer refluir esse cansaço, chamar a atenção? É disso que... O município tem uma quantidade de atribuições na Federação Brasileira que é enorme. É o município mesmo que participa mais da vida do cidadão, prestando política externa, algumas coisas que não fazem tanto assim parte do dia a dia das pessoas. Mas a eleição municipal tem que falar de transporte, tem que falar de fila no posto de saúde, tem que falar de recapeamento de vias, de planejamento urbano, coisa que qualquer pessoa... Muito concreta, que tem a ver com o gerente, né? Exatamente. Com o prefeito gerente. Então, né? Não adianta se colocar como uma novidade no debate político, porque isso é muito abstrato. Mas também é interessante se colocar como um gestor que traz essa novidade. Aposta nisso, perde, porque não é isso que a população está querendo. Por exemplo, desde 2013, que vem se mobilizando muito, fazendo protestos muito grandes, não é exatamente isso que a população tem pedido. Então, quem se apoia nessa ideia de banir a política em si e fazer a coisa, sei lá, de um outro jeito que também não se especifica, né, vai errar por causa disso. Normalmente essa negação da política está associada a partidos. Demonstrado interesse nesse sentido. Ela tem demonstrado, sim, o interesse pelo debate e o interesse que esse debate vá efetivamente. Com um pontinho aqui a mais, outro a menos e tal, na retaguarda lá, tentando ganhar fôlego. Que durava, se não me engano, 1 hora por dia, uma coisa assim, e eles tinham mais possibilidade de se mostrar ao eleitorado, se tornar conhecido, e aí sim romper como já conhecido, já notório por um motivo qualquer, ele tende a se manter lá na frente, porque já é uma pessoa conhecida da população. E quem não é conhecido está tendo uma dificuldade muito grande para se tornar conhecido, porque agora nós temos um período de campanha muito menor, um horário eleitoral de 10 minutos por dia, fragmentado, umas chamadas esporádicas são muito curtas e isso não favorece. Então, aquele recall que normalmente, o que a gente tem? O movimento das disputas eleitorais, dos candidatos nas disputas eleitorais, normalmente funcionava assim, né? A gente tem acompanhado nas últimas eleições. Quem tem recall, sinto que está acontecendo. Dessa vez, você diria que o recall é o caso, por exemplo, de João Leite, do PSDB, e de Alexandre Calil, não é, que, apesar de deputado, esses personagens têm chance, por causa do recall, de chegar lá? É o que está aparecendo. É o que está aparecendo, né? Já depois de um certo tempo de campanha, eles se mantêm à frente e os demais continuam uma faixa muito parecida com o que eles tiveram no início. E também restrito ficar mais conhecidos pelo restante do eleitorado e crescer. Eles agora, é até difícil da gente dizer, né? Porque na verdade, não completou, não foi ainda, teve ainda 1 semana de propaganda de TV, que a gente sabe que é a maior alavanca, ainda é a maior alavanca, não é?
Sim, pela primeira vez. Eu acredito que essas regras, inclusive, devam ser revistas depois da campanha, pela experiência que você está tendo, que a classe política está tendo agora. Eu acredito que deva haver um movimento assim, considerável para Mas quando foi aprovado em 2015, você não acha que a ideia caminhava mais ou menos nesse sentido? Sim, mas eu acho legislar legislar em causa própria? Sim, mas eu acho que eles não imaginavam que ia ser uma coisa tão marcante, né? Vamos ver como vai andar até outubro, né? Mas, o quanto vai pesar mesmo. Mas ao que tudo indica, isso está tendo um peso muito grande. Porque o que mais chama a atenção é que as pessoas ainda não sabem, são 2 semanas de campanha, ainda não tem uma de TV, mas as pessoas, muitas, a gente conversa, as pessoas não conhecem os nomes que estão na disputa, né? Quer dizer, precisa de tempo, né? E, inclusive, essa questão da grande quantidade de candidatos, né? Que eu acho que, inclusive, eles acharam que essa nova regra ia privilegiar a renovação ou que haver alguma mudança significativa, né? Isso também não ajuda. Acredito que eles acharam que era uma pulverização. Mas as coisas acabaram vindo junto, né? Nessa primeira eleição com a regra nova, que não foi boa. Acabou vindo junto porque, enfim, muitos tentaram explorar esses candidatos conhecidos e os tornou viáveis, né? Aqui em Minas a gente teve o exemplo do Márcio Lacerda em Belo Horizonte, do governador Anastasia e nacionalmente da presidente Dilma Rousseff. Todos os 3 vieram nessa safra, né? É o que virou um clássico, o padrinho político e seu poste. E o chamado poste ou cadeira, que as pessoas chamaram na época, né? Isso agora está se mostrando, parece que está se mostrando muito difícil de acontecer, até porque você tem menos tempo para se mostrar próximo daquele seu fiador político, né? Do seu padrinho político. Então isso parece que está inviabilizando uma estratégia que já estava consolidada nas últimas 3 eleições e que já era considerada quase que como uma nova ferramenta, uma ferramenta muito útil, né? Agora, isso não é um pouco, tem a ver um pouco com sequela do cenário político nacional? Considerando-se que os padrões, nominalmente, o ex-presidente Lula, o atual governador Fernando Pimentel, o senador Aécio Neves. Tem que explicar. No caso do PMDB, o próprio Temer, que é bastante rejeitado pela população, que acaba de se tornar presidente, né? Novato. Até porque, nesse caso, a trava é não dar tempo das pessoas associarem o novato com o político mais famoso. Mas eu acho que sim, isso vai ter, esse desgaste dos mais antigos vai ter um efeito, sim, e ao que me parece inicialmente... Belo Horizonte chegou a mudar a cor, né? Que identifica, está usando o roxo. Eu não sei se exatamente eles estão reagindo primeiro a essa preocupação um impacto considerável. A composição da chapa dos vereadores, né? Cada campanha tem lá a coligação ou não, as coligações proporcionais, né? Partidos que se aliam para disputar junto à Câmara Municipal. Isso pode interferir, ajudar ou prejudicar de alguma forma a disputa majoritária para a prefeitura? Olha, eu acho que pelo formato que nós estamos tendo de campanha agora, mais rápida e barata e com menos tempo de televisão, a figura não só do vereador, mas do candidato a vereador passa a ser crucial. Então, não só é importante você ter uma coalizão grande, o que significa ter muitos candidatos a vereador andando pela cidade com essa capilaridade. Isso sim é algo que eu acho que faz a diferença para essa campanha, porque seria impossível que um candidato, qualquer que fosse, ele conseguisse caminhar a cidade inteira e fazer contato com centenas de milhares de pessoas e criar essa relação de confiança que agora, mais do que nunca, ela tem que ser mais próxima, né? Porque você não tem tanto recurso para campanha, você não tem tanto tempo de televisão. Então, nesse sentido, a figura do vereador e do candidato a vereador passa a ser, na minha opinião, o coringa. Melhor, porque esses muitos candidatos vão levando o nome pela cidade inteira, né? Só para a gente se despedir, eu queria que você, não é exatamente um exercício de futurologia, mas qual é a sua expectativa em relação
para além de Belo Horizonte, falando do país, nessa data histórica que é o dia da cassação da presidente Dilma, qual é a sua expectativa para o país com um governo de Michel Temer que promete implantar reformas bastante polêmicas e para, enfim, para a estabilidade democrática, para a estabilidade institucional do país? Olha, a aposta do governo Temer é resolver a crise econômica o quanto antes e conseguir começar a ganhar popularidade a partir disso. Então, por enquanto, como ainda não dá para saber se ele vai conseguir resolver ou equacionar os efeitos dessa crise, ter uma popularidade suficiente para ele planejar qualquer outra coisa, as coisas ainda estão muito no ar. Né? As reformas, por exemplo, ele acredita que as reformas estão ligadas ao equacionamento da crise econômica, sim, ele teria mais popularidade e assim ele poderia planejar talvez uma reeleição ou uma coisa nesse sentido. Por enquanto é muito cedo para se falar isso. A receita para equacionar a crise parece que é um pouco conflitante com a da popularidade. Sim, exatamente, porque ao que me parece ele está partindo do pressuposto de que ele já é impopular, que de fato ele é impopular, então ele não teria tanto a perder agora para poder realizar essas reformas agora e daqui a alguns 6, 8 meses já consiga colher os frutos de um crescimento econômico. Então, por enquanto, como ainda não dá para saber se essa aposta vai dar certo ou não, é difícil ainda saber em que sentido vai caminhar, porque ele também vai medir os passos dele a partir do momento em que ele ganha poder político para ter planos mais ousados. Agora, um ano eleitoral é sempre um ano em que tudo para. Sim, sim. No mundo da política, no poder público, né? As coisas ficam meio paralisadas, em compasso de espera. Será que ele vai conseguir fazer alguma coisa antes da eleição? Pois é uma dificuldade enorme. Ele tem, pelo menos a favor dele, o fato de que ele já prometeu que essas reformas vão ser impopulares e que ele já, no primeiro minuto ele já foi colocando isso, então não vai haver surpresas, né? Pelo menos é o que ele promete, não ter surpresa. É melhor, nessa lógica, é melhor ter uma notícia ruim do que uma surpresa ruim, né? Então, o que se tem colocado do futuro imediato é esse. Agora, os deputados federais estão dispostos a desagradar seus